Boa noite. O objetivo deste vídeo é complementar o vídeo anterior em um ponto: despesa de capital. Eu trouxe o conceito de despesa de capital, inclusive um conceito que vem da obra de Ricardo Lobo Torres, editora Renovar, e trouxe as submodalidades de despesas de capital: investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Mas é de fácil percepção que o conceito inversões financeiras é um conceito complexo. Então vamos tentar desdobrá-lo para poder facilitar o nosso entendimento. As inversões financeiras podem ser trabalhadas sob 3 hipóteses. É tão complexo o tema inversão financeira que Toby, o meu cachorro, saiu. Ele não suporta as inversões financeiras. Pois bem, vamos pensar na hipótese de o poder público comprar um bem imóvel, um terreno, por exemplo, mas sem a finalidade de realizar uma obra pública. A compra desse terreno por si só, sem esta finalidade, trata-se de inversão financeira. Se houvesse a finalidade da realização de uma obra pública nesse bem imóvel, por exemplo, no caso, o terreno, compra de um terreno, se houvesse o objetivo de se realizar, né, no projeto governamental, se houvesse a realização de obra pública, tratar-se-ia de investimentos. Mas como não é o caso, a compra do terreno por si só, ou do bem imóvel por si só, é inversão financeira. Hipótese 1. Hipótese 2. Foi inclusive o exemplo que eu trouxe. A compra de um bem de capital já em utilização, ou pronto. O exemplo que eu trouxe foi o poder público, no caso a União, comprando um prédio, que é um bem de capital já pronto, para a alocação de uma unidade administrativa da Receita Federal. Então, a compra desse imóvel já pronto, o segredo está aí, ele já está pronto, não se trata de construção de obra pública. Comprou-se um imóvel já pronto. O fato de ser um imóvel já pronto, estou sendo bem repetitivo e redundante para facilitar o entendimento, faz com que esse gasto público seja classificado na submodalidade despesa de capital, inversões financeiras. É uma inversão financeira. A terceira hipótese é a hipótese mais complexa. O conceito de inversão financeira traz também a hipótese da aquisição pelo poder público de títulos representativos, parênteses, ações, do capital de empresas, quando a aquisição destes títulos não importe em aumento do capital social dessas empresas. Aumento do capital dessas empresas, ou capital social dessas empresas. Então, neste caso, não importa o setor ao qual pertença
essa ou essas determinadas empresas. Relembrando um assuntozinho bem básico de economia. A economia, ela é, ou o mercado empresarial, ele é dividido em 3 setores. Temos o setor primário, que é o setor extrativista, a mineração, o setor agrícola são exemplos. O setor secundário, que é o setor de transformação. O setor industrial é um exemplo clássico. E o terceiro setor, que é o setor terciário, o setor onde temos comércio, prestação de serviços, setor financeiro. Então, quando o poder público adquire títulos representativos de capital, de empresas, não importando o setor ao qual pertençam essas empresas, estaremos diante de uma despesa de capital na sua submodalidade inversões financeiras. Só que temos um detalhe, e como dizem que o diabo mora nos detalhes, vamos detalhar e deixar a coisa mais clara possível. No setor primário e no setor secundário, se o poder público adquirir ações, títulos representativos do capital de empresas deste setor primário e do setor secundário, e, aí que vem o detalhe, e a aquisição desses títulos representar aumento no capital ou no capital social dessas empresas, não teremos despesa de capital na sua submodalidade inversões financeiras, mas sim investimentos. Será a submodalidade investimentos, não inversões financeiras. Por quê? O setor primário e o setor secundário são setores que têm potencial de agregar valor à economia, no limite ao produto interno bruto. Por quê? São setores que detêm uma cadeia produtiva. E no setor secundário, por exemplo, setor industrial, temos cadeias complexas, inclusive cadeias produtivas complexas. Por exemplo, vamos pegar o setor automobilístico. No setor automobilístico, nós temos fornecedores, pegar uma empresa, por exemplo, no setor automobilístico. Esta empresa tem diversos fornecedores. Essa empresa terceiriza várias atividades que lhe são atividades meio. Então, o setor primário e o setor secundário, como tem cadeias produtivas, tem todo um setor intermediário entre o produtor e o consumidor final. Quando o poder público adquirir ação ou ações, títulos representativos do capital de empresas do setor primário e do setor secundário e acarretar aumento no capital ou no capital social dessas empresas, teremos investimentos, porque investimento tem por característica agregar valor à economia. Inversões financeiras, não.
Vou me utilizar de uma analogia bem simples. Você compra um carro zerado, um carro 0 quilômetro. Você está fazendo um investimento. Para o Estado, para o poder público, trata-se de um investimento. Então, a compra de um carro 0 quilômetro está para o poder público como gasto na modalidade investimento. Quando você compra um carro usado, esse carro usado está para o poder público como inversão financeira. O último detalhe é o seguinte: no setor terciário, setor do comércio, setor financeiro, setor dos prestadores de serviço, setor de prestação de serviço, pouco importa se há ou se não há aumento no capital social das empresas desse setor, quando o poder público adquire títulos representativos do capital dessas empresas, do setor terciário. Por quê? Porque elas não possuem, em regra, uma cadeia produtiva. Então, em tese, não há incremento no PIB, não há geração de valor agregado. Então, após esta não tão breve explicação para ao entendimento do que seja a despesa de capital na sua modalidade de inversão financeira, dou-me por satisfeito neste propósito. Um abraço, boa noite.